vezes a gente acha que a gente não tem sorte, às vezes nós estamos casadas e você acha que o problema é o seu marido, quando na verdade tem algo em você que contribui para a sua dor. E quando você olha para isso com um olhar de querendo resolver, você resolve. Porque enquanto a gente culpa o outro, você não faz mudança, você não gera mudança. Porque a gente não muda o outro, a gente só muda nós. E se eu estou infeliz nessa relação, não é só o outro, tem algo em mim que faz com que eu viva essa dor, essa dificuldade. E, gente, a maioria das pessoas não sabem disso. A maioria das pessoas culpam o parceiro, culpa as outras pessoas. Aí quando a pessoa olha pra ela, ela acha que ela não tem sorte. Ah, o problema sou eu mesma, Raquel. O problema é que eu não tenho sorte. Não, gente, não tem nada a ver com sorte. Tem nada a ver com dedo podre, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com emoções que você desconhece. Tem a ver com emoções inconscientes. E aí o que eu faço? Eu tiro do inconsciente, eu trago para o consciente. Agora eu sei o que estava me atrapalhando na minha vida amorosa, no meu relacionamento. E quando eu sei, eu consigo trabalhar em cima disso. Eu consigo criar estratégias, formas de mudar essa emoção que está atrapalhando o meu relacionamento. E o que é maravilhoso é que é algo que depende de você. Porque seria horrível se a sua vida dependesse de alguém para mudar, para melhorar. Aí se essa pessoa não quisesse melhorar a sua vida, você ia ficar infeliz para sempre. Então que bom que a sua vida depende de você. Que bom que a sua felicidade depende de você. Porque você vai lá e muda. Você não precisa esperar por ninguém. Seria horrível a gente ter que esperar por alguém para melhorar a nossa vida, para fazer a gente feliz. Seria horrível isso, gente. Então, indisponível para o relacionamento é o tema de hoje. Gente, todo mundo já compartilhou? Podemos seguir em frente aqui? Bora seguir em frente nesse tema tão importante. Eu tenho certeza que hoje você vai conseguir entender e a gente vai fazer um exercício também. Você vai poder refazer esse exercício para você resolver na causa. Não adianta você querer resolver em outro lugar. Não adianta você querer mudar seu parceiro. Não adianta você querer investir em autoestima do lado de fora se você não resolver do lado de dentro, gente. Se você não resolver na origem, onde tudo começou. Então a gente vai fazer um exercício emocional hoje também para te ajudar. Bom, quando a gente fala, gente, de estar indisponível para o relacionamento, o que é isso? É uma linguagem que a gente usa muito. Quando a pessoa ela não consegue ser feliz na vida amorosa. Isso mostra que ela está indisponível e que os parceiros que ela arruma também está indisponível. Nós só atraímos pessoas parecidas com a gente. Pessoas que têm a mesma dor que a gente. Então, se eu estou indisponível, o outro também vai estar. O que é indisponível? Eu estou de corpo no relacionamento, mas minha alma não. A minha alma olha para o passado, olha para a minha infância, olha para uma dor que eu tive, olha para os meus pais. Então, eu estou me relacionando com o meu marido, mas a minha alma não está aqui presente, a minha alma está no passado. Isso é estar indisponível. E aí você vai achar um homem igualzinho você, que está com você no seu casamento, mas esse homem também está indisponível. Ele também tem uma dor lá do passado, com o pai dele, com a mãe dele. Aí fica uma mulher indisponível com um homem indisponível. Essa relação aqui tende a ser uma relação com muita dor, muito sofrimento. Raquel, como que eu faço? Eu mudo meu marido que está indisponível? Não, senhora. Você muda você. Quando você muda você, isso pode gerar algo diferente no seu relacionamento. A sua mudança gera mudança no seu relacionamento. Então, gente, vai compartilhando essa live, hein? Estamos falando de indisponível para o relacionamento. Então, assim, tem vários motivos, várias emoções, vários acontecimentos e experiências que faz com que uma pessoa esteja indisponível para o relacionamento. Hoje eu vou trazer uma das possibilidades e aí você analisa, vê se faz sentido na sua vida, tá?
Então, o movimento em direção à mãe. Raquel, o que movimento mãe tem a ver com o meu relacionamento? Tudo. E eu vou te explicar agora. Preste atenção. Então, o quanto o seu relacionamento hoje pode estar sendo afetado por um movimento em relação à sua mãe. E você nunca parou para pensar nisso. Então, muitas pessoas tiveram uma experiência precoce lá na sua infância. Tiveram, muitas vezes, uma separação precoce da sua mãe. Por exemplo, às vezes, por um certo período de tempo, você ficou entregue aos cuidados de alguém, de uma babá, da sua avó, porque seus pais tiveram que trabalhar. Às vezes, sua mãe ficou doente, aí ela precisou ficar hospitalizada. Ela ficou uma semana no hospital, ela ficou um mês no hospital. Às vezes a sua mãe teve depressão. Quantas pessoas eu atendo hoje que a mãe teve depressão, só ficava no quarto? Essa é uma ausência da sua mãe. Esse é um afastamento entre você e a sua mãe. Então, às vezes a sua mãe ficou hospitalizada, ou quando ela ficou doente, você não podia visitar a sua mãe. Então, essa experiência lá na sua infância, essa experiência precoce, essa separação entre você e a sua mãe, geram profundas consequências para o seu comportamento lá na fase adulta. Algo que aconteceu com você lá na infância, com 4 anos, 2 anos, 7 anos, vai gerar sérias consequências profundas lá na frente, na adolescência e talvez agora na sua fase adulta. Por quê, gente? A dor da separação, o desamparo, o desespero de não poder ir até a sua mãe. Você não pôde ir até a sua mãe quando você mais precisava dela. E aí, isso te leva a uma decisão interior. De forma inconsciente, você, criança, já vai para um caminho, para uma decisão, para um entendimento. Criança não tem entendimento amplo sobre aquilo que acontece na vida dela. A criança não tem capacidade cognitiva para entender o que está acontecendo à volta dela. Então, a criança toma uma decisão interna, no seu interior. Ela pensa assim: eu renuncio à minha mãe. Eu fico sozinha. Eu permaneço distante dela. Eu me separo dela. A criança decide isso. Já que eu não posso ficar perto da minha mãe, já que eu não posso tê-la comigo, eu me separo, eu fico distante dela. Lembrando que a nossa mãe é a nossa primeira fonte de vida. Então, eu decido internamente me afastar dela. Porque eu não posso tê-la comigo. E aí, gente, mais tarde, né? Quando a criança ela pode voltar para a mãe novamente, então às vezes a sua mãe estava no hospital, hospitalizada, ela volta para casa, você pode chegar até sua mãe. Às vezes sua mãe trabalhava e agora ela não trabalha mais, ela tem tempo para você. Então, mais tarde, quando essa criança pode voltar para a mãe, muitas vezes essa criança se afasta da mãe. Agora minha mãe pode, ela quer se aproximar de mim, mas agora quem não quer sou eu. Aí essa criança não se permite ser tocada pela mãe. E aí ela se fecha, essa criança, ela se fecha para o amor da mãe. A mãe quer se aproximar, quer pegar no colo, quer abraçar, quer ficar perto, a criança não quer, ela se fecha para o amor. Então a mãe fica lá esperando em vão. E quando ela tenta abraçar, se aproximar dessa criança, a criança rejeita internamente, na alma. E muitas vezes a criança expressa isso. É uma criança rude com a mãe, é uma criança que tem raiva da mãe. Muitas vezes é expresso isso. Ela demonstra
essa raiva, esse afastamento da mãe. Não, eu não quero. A mãe fala, vem aqui no meu colo. Não, não quero seu colo, não, para. Para, mãe. Coisa chata. Às vezes ela expressa. E aí, quais são as consequências desse movimento interrompido que aconteceu lá na infância? Que talvez você nunca parou para pensar nisso. Quais são as consequências disso, gente? O movimento em direção à mãe, interrompido de forma precoce, ele vai gerar grandes consequências mais tarde na vida adulta. Tanto da mulher quanto para o homem, tá? Na vida e para o nosso sucesso. Isso também se estende para o trabalho e para as outras áreas da nossa vida. Como que isso mostra, Raquel? Como que isso vem como consequência, como efeito na nossa vida na fase adulta? Como que eu posso enxergar o problema desse distanciamento com a minha mãe na infância? Olha só. Mais tarde, quando essa criança, ela quer ir em direção a alguém, e aí que entra o seu casamento, o seu relacionamento, quando essa criança, ela cresce e ela quer ir em direção a um parceiro, ao seu marido, aquele homem que ela ama, o corpo dela lembra do trauma da separação precoce em relação à mãe. Então você conheceu o seu marido, você quer se aproximar dele, uau, é o homem da minha vida, eu quero. Aí você quer se aproximar, o seu corpo lembra desse trauma da infância em relação à sua mãe. Então, essa mulher se fecha internamente, na alma, no coração, ela se fecha internamente em direção a esse homem. Ao invés de ela se dirigir para ele, ela se fecha. Então, isso pode explicar porque tem muitas mulheres solitárias e sozinhas. Ela já se fecha, ela nem permite casar. Muitas estão nessa situação. Outras se casam, têm um marido, mas ela se fecha para esse marido. Ela tá casada, mas é uma mulher que não se abre, é a mulher indisponível. Então ela está fechada internamente para esse marido. Tá ali com ele, conseguiu casar, mas está fechada para ele no coração. Então ela não consegue ir. E aí, ao invés de ela se dirigir para esse parceiro, seja a mulher que está solitária, ao invés de ela se dirigir para esse homem, porque o movimento, gente, quem começa é a mulher, que dá abertura para o homem chegar, para o homem se aproximar. Se a mulher não dá abertura, o homem não vem. É assim. Isso não é falado, isso é sentido. Se a mulher se fecha, o homem não vem. E aí, ao invés de ela se dirigir em relação a esse parceiro, ela fica esperando que ele venha na direção dela. A mulher casada fica esperando que o marido venha. E seja um homem carinhoso, um homem parceiro, um homem que fique do lado dela, um homem que apoie ela. Ao invés de ela ir na direção desse homem, para contribuir nesse relacionamento, oferecer algo para esse homem oferece aquilo que ela tá esperando dele. Não, essa mulher fica esperando que esse homem venha na direção dela. Quando esse homem realmente ele se aproxima dessa mulher, com frequência essa mulher ela tem dificuldade de suportar a aproximação desse homem. Ela tem dificuldade de deixar ele se aproximar dela. E muitas rejeitam esse homem de uma forma ou de outra. De forma inconsciente, ela rejeita esse homem. Tanto as mulheres solteiras, solitárias, ela rejeita esse homem. Às vezes, é através das emoções, é uma mulher fechada, às vezes é verbalmente. Às vezes é essa mulher casada que rejeita esse homem. Às vezes é reclamando, às vezes é criticando, é afastando esse homem de você. De forma inconsciente, você afasta esse homem de você. Você não tá percebendo isso, você não vê isso, porque é no seu inconsciente. Você não sabe que você rejeita, você não sabe que você afasta esse homem de você, o seu marido de você. Você não sabe disso. Então, essa mulher rejeita esse homem ao invés de receber ele feliz. E tomar esse homem como seu. Eu tomo esse meu parceiro como meu. Essa mulher não consegue fazer isso. E aí, por não conseguir fazer isso, essa mulher sofre muito. Por
Porque, gente, mesmo que elas querem se abrir para esse homem, ela se abre, mas oscilando, meio com medo, meio com dúvida. Ela faz isso oscilando, sabe? Eu vou me abrir para o meu marido, mas ainda não firme, sabe? Ainda com medos, com receios, por causa de todo esse cenário que eu falei da infância com a mãe. E aí, quando elas tentam se aproximar com medo, oscilando, sem firmeza, isso muitas vezes, gente, acontece por um curto espaço de tempo. Ela se abre para esse homem, ela quer deixar esse homem se aproximar, mas isso acontece de uma forma muito curta. Ela não consegue manter isso. E esse tipo de afastamento, ela afasta o marido, isso também acontece em afastar os filhos. Essa mulher vai afastar todo mundo que ela ama, inclusive os filhos. Às vezes você é uma mãe muito distante emocionalmente dos seus filhos. Você não consegue se aproximar deles. E eu vou falar tudo isso. Por quê, né? E muitas vezes essa mulher também tem uma grande dificuldade de suportar a proximidade. É uma mulher que ela não sabe suportar o marido perto, os filhos perto, as pessoas perto. Ela não sabe suportar isso. Isso é difícil, é uma dificuldade para você. Veja se você está se identificando com isso. E, gente, tudo isso implica na distância que você tem da sua mãe. Olha só como uma coisa lá atrás reflete na sua vida agora, no seu relacionamento. Tá lá atrás, no passado, mas está aqui, ó, totalmente conectado dentro de você. Algo que aconteceu lá atrás, na sua infância. Reflete agora. E aí não adianta eu tentar arrumar aqui, ó, no meu relacionamento com os meus... deixa eu conversar com os meus filhos, deixa eu falar para eles se abrirem comigo, deixa eu conversar com meu marido, tentar mudar ele, falar para ele ser diferente comigo. Não é mudando aqui, é mudando aqui, ó, lá na infância, onde tudo começou. Então tudo isso implica lá na distância que você teve com a sua mãe. Você não consegue se aproximar do seu homem, você não consegue se aproximar do seu filho. Por quê, gente? Por causa desse trauma da separação da mãe. E aí, o seu corpo lembra desse trauma. Lembra que a gente falou aqui? Você teve uma separação da sua mãe lá na infância, o seu corpo lembra disso, o seu inconsciente lembra disso, e por isso que você não consegue se aproximar do seu marido, você não consegue se aproximar dos seus filhos, porque o seu corpo lembra desse trauma lá com a sua mãe. Então, para eu proteger dessa dor, como eu tive um movimento interrompido de amor com a minha mãe, eu entendo internamente que todas as pessoas que eu amo vão se afastar de mim, eu não quero sentir essa dor de novo, então agora eu já nem me aproximo de ninguém. Eu mantenho uma distância, porque se você for embora da minha vida, eu não vou sofrer. Aí que mora a ilusão. Aí que mora a ilusão, porque como você não se permite se aproximar, se entregar para o seu parceiro, se aproximar dos seus filhos, você se mantém na dor. Não é afastando as pessoas que vai te ajudar, é curando essa memória lá da infância. Então essa pessoa não consegue se aproximar na vida amorosa por causa desse trauma lá com a mãe. Qual seria a solução para isso então, Raquel? Esse trauma, gente, só é superado onde tudo isso começou, lá na infância. Quase sempre, por trás desse trauma todo que você viveu lá na infância, tem uma situação, tem um movimento necessário que não foi possível. Você quis se aproximar da sua mãe. Aqui a gente está falando da mãe, mas às vezes pode ser o seu pai. Teve um movimento interrompido em relação ao seu pai. Você quis o seu pai e você não conseguiu ter ele perto de você. Então teve um movimento necessário que não foi possível de acontecer. E aí é como se agora na fase adulta você se permanecesse imóvel. Você continua parada, você quis se aproximar da sua mãe e você não conseguiu. Aí até hoje, na sua alma, você está parada. Você está imóvel.
como se você tivesse enraizada, como se você tivesse paralisada lá naquela cena, lá de 5 anos atrás. Então os anos se passaram 20, 30, 40 anos, você continua imóvel na mesma cena de 30, 40 anos atrás. A sua alma parou lá. O seu corpo continuou. Você envelheceu. Você seguiu. Mas a sua alma parou lá. Você ficou paralisada. Como que resolve esse trauma, Raquel? Me ajuda, porque eu me identifiquei, eu acho que é isso mesmo. Como que eu resolvo esse problema que está afetando meu casamento, está afetando a minha vida? Como que você resolve isso? Você resolve isso, gente, no nosso sentimento. Na sua recordação. Onde isso aconteceu lá na minha infância com a minha mãe. É lá. Você vai precisar voltar para lá. Quando, apesar do medo que você teve lá na infância, você volta para essa memória, na sua alma, você volta para essa memória, porque foi lá que você paralisou, foi lá que você ficou como uma estátua na sua alma, você vai ter que voltar lá nessa memória, nessa situação e resgatar internamente o movimento interrompido, o movimento que foi impedido. Nessa primeira ocasião lá na infância. Então é lá atrás algo me travou, vou ter que voltar lá e resgatar esse movimento que faltou. Faltou um movimento lá, eu vou lá e resgato. Raquel, eu fui em direção à minha mãe e ela não veio. Ok, você volta para essa memória e agora você vai mudar. Você quis o abraço da sua mãe e não teve, agora você volta para essa cena e agora você vai ver o abraço da sua mãe nessa cena. Você vai ter que mudar essa cena onde você ficou parado lá atrás. E qual que é o significado disso, gente? A interrupção precoce em relação à minha mãe. Eu queria um movimento em direção à minha mãe. O que eu tenho que fazer em relação... Qual que é o significado disso, gente? Como que você faz isso? E agora, vamos fazer esse exercício juntas aqui. Vamos fazer esse exercício. Como que você resolve tudo isso? Resolvendo lá atrás, você resolve agora no seu casamento. Você resolve agora na sua vida amorosa. Porque a gente tá falando aqui, você não consegue se entregar para o seu parceiro porque você teve um movimento interrompido lá com a sua mãe na infância. Então, vamos fazer esse exercício agora. Se você puder, fecha os olhos. Fecha os olhos. E vamos fazer esse movimento juntas. Se você não pode fechar os olhos, está trabalhando, dirigindo em algum lugar, não tem problema. Vamos fazer esse exercício juntas e depois você pode refazer. Como que eu resolvo isso? Voltamos outra vez para a situação anterior. Ao ser novamente a criança de antes. Olhamos para nossa mãe lá de antes. Apesar da dor crescente, da decepção e da raiva que você teve lá na infância. Então, com os olhos fechados, você se vê indo em direção a ela. Mesmo com medo, você tá com medo de ir em direção à sua mãe, porque isso representa dor. Com os olhos fechados, lembra de você criança. Respira profundamente, traga uma imagem você criança. Talvez você tenha 5 anos, talvez 4 anos, talvez 7, quando você foi afastada da sua mãe por algum motivo. Ou porque você teve um movimento interrompido, você foi até ela e você não recebeu o amor, a atenção. Então agora, com os olhos fechados, você se vê indo em direção à sua mãe. Raquel, não tô conseguindo ver uma imagem eu criança. Respira profundamente. Força a sua mente ir para essa cena. Você precisa voltar lá, se você quiser resolver. Veja uma imagem, você criança, indo em direção à sua mãe. Você dá pequenos passos com os olhos fechados. Você dá pequenos passos com amor. Apesar do medo, você dá pequenos passos com amor.
você para internamente, olha nos olhos da sua mãe e espera até sentir dentro de você a força e a coragem para o próximo pequeno passo. E os passos seguintes você dá até cair finalmente nos braços da sua mãe. Faça isso lentamente. Vai dando um passinho de cada vez. Veja a sua mãe. Olha nos olhos dela. Dá pequenos passos, para. Toma coragem. Dá outro passo. Até finalmente você cair nos braços da sua mãe. Abraçada e segurada por ela. Veja que ela te abraça. Veja que ela te segura. Finalmente, de novo, unida a ela com amor. Veja você unida à sua mãe com amor. Todas as memórias, tudo de distração que vier agora nesse exercício, anula, joga fora. Fica apenas com essa cena. Pequenos passos que você dá em direção à sua mãe. Mesmo com medo, você caminha em direção a ela. Até você cair nos braços dela. Até ela te pegar nos braços dela, te abraçar. Deixar você se sentir segura nos braços dela. Veja essa cena. E finalmente você se une à sua mãe pelo amor. Respira profundamente, sente isso dentro de você. Sente cada célula do seu corpo sentindo esse amor, essa conexão com a sua mãe. Sente o sangue do teu corpo sentindo essa conexão. Sente o amor vibrar dentro de cada célula. Depois que você se conecta com a sua mãe pelo amor, para começar primeiramente internamente, com você e a sua mãe, depois você pode conseguir fazer esse movimento com o seu parceiro amado. Depois que você se aproxima da sua mãe, sente o amor da sua mãe, você é liberada para ir para a vida. Você só pode ir para os braços do seu parceiro se antes você passou pelos braços da sua mãe. Por isso você precisa ter essa cena na sua mente. Se você não vai para os braços da sua mãe, você não vai para os braços do seu homem, do seu marido, você não vai para a vida. A sua vida trava. E aí, depois você faz esse movimento com o seu parceiro amado, você começa a se aproximar dele. Olhando nos olhos dele. E ao invés de esperar que ele se movimente na sua direção, você dá o primeiro pequeno passo em direção a ele. Pequeno passo em direção a ele. Depois de um certo tempo, depois que você tiver reunido forças o suficiente, você dá o segundo passo. Pode fazer esse exercício com os olhos fechados. Veja o seu parceiro na sua frente. Você olha nos olhos dele. E ao invés de ficar esperando ele se aproximar de você, você dá um pequeno passo em direção a ele. Para um pouquinho, respira. Como mulher adulta, olha para ele, dá o segundo passo. Calmamente. Depois de você reunir forças o suficiente, dá o segundo passo. Dessa forma, você continua indo em direção a ele, lentamente, passo a passo, até que você tome os braços dele.
até que você toma ele nos seus braços e ele toma você nos braços dele. Até que você segure ele e deixe que ele te segure feliz e de forma longa. Você toma esse homem, seu parceiro, nos seus braços e sente ele tomando você nos seus braços. De forma segura, de forma feliz, de forma longa. Mas primeiro você dá esse passo em direção a ele. Cria essa cena na sua mente com os olhos fechados. Respira profundamente, solta o ar, abre os olhos. Bert Hellinger fala muito sobre esse movimento interrompido com a mãe. O quanto esse movimento interrompido com a sua mãe na infância vai afetar o seu casamento hoje. Por isso que não adianta você querer mudar o seu marido se você ainda tem uma dor muito grande com a sua mãe. Você vai precisar arrumar essa emoção. Ressignificar essa emoção com a sua mãe para você conseguir ser feliz no seu casamento.